num processo como esse é, se você é uma instituição que está sofrendo por um problema de restrições de liquidez, vender ativos já existentes faz algum sentido. Você constituir novos ativos, ele faz algum sentido. Você constituir novos ativos, ele chama atenção porque para você constituir novos ativos, você tem que emprestar dinheiro, então você tem que abrir mão de liquidez. Ora, o problema original não era justamente a falta de liquidez, então é raro você ver uma instituição que está sofrendo algum tipo de restrição de liquidez constituir uma carteira. Então, desde o primeiro momento, ainda que existissem diversas documentações para demonstrar aqueles ativos ali, o Banco Central passa a analisar esses ativos e muito desse processo de análise, conforme ia acontecendo a análise, se ocorria já o desfazimento, né? Ou seja, o Banco Central questionava e muitas vezes como resposta àquele questionamento se desfazia esta operação, né? E aí o que culminou foi, mesmo com o desfazimento, na linha do questionamento que o presidente está fazendo aqui, o presidente Renan, ainda que você tenha alguma coisa que possa ter sido revertida do ponto de vista econômico, a ausência de documentação por parte das informações para a constituição daquele ativo ensejou o que a gente chama notícia de fatos, ou seja, a partir do fato que você viu que não tinha documentações e o Banco Central aí passa, a partir do fato que você viu que não tinha documentações e o Banco Central aí passa a fazer testes de estresse, que a gente chama, a partir de amostras, e analisar amostras, e mais do que isso, a gente faz questionamentos, recebe uma amostra que vem do próprio banco, e a gente fala, tudo bem, recebemos a sua amostra, mas nós vamos analisar a nossa própria amostra, e faz uma investigação própria nessa amostra, aí você vai fazendo esses questionamentos, e essa investigação na própria amostra, ainda que tenha um desfazimento, ela ensejou uma notícia de fatos ao Ministério Público, né? E ao informar o Ministério Público toma conhecimento, a gente obviamente vai ter reuniões com o Ministério Público para esclarecer aquele processo como um todo, e aí que ele vai julgar a pertinência ou não de abrir uma investigação junto à Polícia Federal. Uma vez aberta essa investigação com a Polícia Federal, você vai para outra fase de que é a Justiça determinar ou não o que foi os mandatos que saíram ao longo, já não sei se foi na semana passada ou retrasada, agora já peço perdão, na semana passada. Então, o caminho todo foi esse. O que aconteceu foi, do ponto de vista do BRB, que sempre o senador com toda a razão nos questiona, foi feita a devolução num valor superior ao que tinha sido originalmente feito, para você ter um buffer, que a gente chama, né, uma sobra ali para você fazer isso, e o Banco Central vai seguir sempre auditando esses valores, como ele faz com qualquer tipo de instituição. Então, esses novos valores que estão ali, eles vão seguir sendo auditados como o Banco Central tende a auditar. Aonde se dá essa auditoria, como eu comentei com a senadora Leila? De maneira nenhuma é uma auditoria que vai julgar a conveniência, né? Ou seja, e está claro que esse expediente foi utilizado de você vender essa carteira, é um expediente para você ter acesso à liquidez, né, por parte do MAS. Mas, de maneira nenhuma, cabe ao Banco Central questionar se é um bom negócio ou é um mau negócio, cabe observar, esse negócio seguiu todas as normas e regramentos, como bem disse aqui, o presidente seguiu a legislação, seguiu as normas que são obrigatórias, ele atende, ao entrar esses valores, a todo o enquadramento necessário de exposição a risco, os limites de exposição a risco, que são determinados pelas regras internacionais e locais para a questão de supervisão e regulação, e é nesse pé que a gente está hoje. O Central identificou foi parte dessa carteira de crédito, que estava sendo ali transacionada, as informações da existência desse crédito, elas chegaram de maneira insuficientes. E ao fazer os testes a partir dessa amostragem, o Banco Central também não encontrou evidências que poderiam corroborar que a carteira existia e que aquelas operações efetivamente existiam. A partir daí, a gente sai da esfera administrativa e de regulação e vai para uma outra esfera. Assim, poxa, existiu eventualmente uma fraude? Por exemplo, aí de quem é a responsabilidade dessa fraude? Existiu um vendedor original que vendeu para um segundo, que vendeu para um terceiro? Este processo da investigação, ela extrapola, porque ela entra numa lógica mais de ordem criminal, e ela extrapola o que é a orientação, o quintal do Banco Central. Por isso que o Banco Central, já desde o início, informa e comunica através dessa notícia de fatos ao Ministério Público. Qual é a relação do Banco Central com a CVM? Alguma informação que foi dada? Perguntaram alguma coisa para a CVM? Alguma coisa assim? Existe um grupo de trabalho permanente que tem trocas de informações entre CVM e Banco Central.
O que acaba acontecendo, e eu, quando disse aqui dos fundos, também quero fazer aproveitar essa oportunidade de fazer essa ressalva. A CVM também tem ali uma equipe exígua fazendo um trabalho de fiscalizar uma coisa enorme ali, que são toda essa indústria de fundos. E como a gente tem essa divisão, como a gente comentou, muitas vezes você tem cruzamentos que pulam recursos de banco para fundo, e você muda quem é o responsável e vice-versa. Isso exige, sim, que exista uma troca de informação entre as instituições para que você possa ter essa observação. O que cada vez mais existe, a gente até falou nas entrevistas do REF, nosso relatório de estabilidade financeira, o que aqueles países que estão caminhando para aquele tipo de regulação que me parece a mais adequada se você tem que olhar menos o CNPJ, mas assim, você está correndo o mesmo tipo de risco, então devia estar sujeito ao mesmo tipo de regulação, né? E aí, infelizmente, o senador Esperidião Amin não está aqui, mas assim, primeiro dizer, né, todas as vezes, sobre a forma que for, que o Senado chamar o Banco Central vai estar como tem de estar, não é nenhum tipo de obrigação nossa à disposição do Senado e da CAI para estar aqui sempre totalmente à disposição. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, espero ter a oportunidade de falar para o senador, assim, esse é um processo que foi identificado dentro da fiscalização, né, a partir desses testes de informações, como foi bem comentado, porém, ter menos algoritmos, ter menos recursos, não vai reduzir a chance disso acontecer. Né? Ao contrário. Então, assim, por isso que é tão importante a questão que a gente comentou aqui da PEC. Né? A ajuda que eu pedi aqui ao Senado de que a gente possa avançar na PEC. A PEC é importante porque aconteceram realmente revoluções no mercado financeiro, e isso que a gente comentou, como é que essas indústrias se conectaram, a indústria de fundos com a indústria do sistema bancário, novos tipos de instituições que surgiram, e o arcabouço legal para o Banco Central, ele está defasado. Né? E a gente tem essa possibilidade de fazer um alcance que não só nos coloca no mesmo nível que outras instituições, que são as melhores práticas internacionais do que existem nessas outras instituições, mas também dá um salto e ir para uma discussão de fronteira, que é essa discussão de você analisar e acompanhar pelo risco e não pelo qual é o tipo do seu, como é que chama a sua empresa.